Opa, meu amigo, E aí, meu jovem, tudo bem? boa tarde. Como é que vai a nossa Associação Nordeste de Logística? Como é o Nordestino de Nordeste de logística. Logística, né? Parada, né? Parada como todos nós, tudo home. No caso eu tenho uma transportadora, a Redlog, né? Nós estamos funcionando. Somos Aí vocês atividade, não podem parar, senão o Brasil para. isso, atividade essencial, né? Mas aí, o Fernando, e os teus cursos, enquanto dá o nosso horário aqui, os teus cursos EAD, como é que tá? Foi lançado? Quais são as disciplinas? Qual o curso você tem lançado E, EAD na sua empresa? No nosso caso, os cursos presenciais estão tudo parado, né? Uhum. Até porque ninguém vai colocar, vai para uma Isso. sala de aula. Aí nós lançamos um EAD do curso de logística de suprimentos, né? Uhum. E que estamos aguardando agora o resultado da aceitação de mercado, né? É o mesmo É. curso que eu dou ele presencial, só que nós damos esse curso todinho e estamos colocando ele Qual o tema no central do mercado, curso? o pessoal fazer em casa. Qual o As tema melhores central? práticas de gestão de estoque e compras, né? Pronto. Pronto. Então eu vou pegar então esse seu tema do seu curso para a gente começar a nosso bate-papo aqui, né? Ninguém optou o É, roteiro, mas eu gostaria de começar com o bate-papo. certo. Qual o cenário hoje que está o transporte, né? A nossa logística nacional? Neste momento, Isso. nós temos uma queda já confirmada de receita média superior a 40%, né? Então, Oba. 40% da movimentação está, porque algumas empresas, aí nós vamos para o lado de São Paulo, colocou toda a sua demanda dentro das transportadoras e uma boa parte deu férias coletivas, né? E aí, Isso. nesse ponto, aí nós vamos ver o desenho da matriz logística nacional. Ou seja, nós temos um estado que representa 80% da movimentação operacional nacional, que é São Paulo, tá? E aí a matriz logística, onde nas decisões dos pontos de atividade são decididas por N motivos, por um motivo geográfico, motivo político, motivo econômico, motivo financeiro, motivo de abastecimento de fornecedores. Mas nenhuma análise, na grande maioria, não leva o conjunto da ação para posicionar um equipamento, ou uma indústria, uma distribuidora, ou algumas redes de atacado. Então, você não tem a técnica utilizada realmente para fazer isso. E nesse momento, nós temos exatamente nessa parte que se diz respeito a suprimento, que é o seu caso do seu trabalho a vida toda, de trabalhar e alinhar a parte de suprimento. Nós temos um Estado que, se todo o Brasil resolver voltar à atividade amanhã, o Estado de São Paulo, que resolver ficar parado, o Brasil funciona a 80% da capacidade. Exatamente porque Exata. a matriz logística não é bem definida. Como é que você vê isso em relação exatamente a essa parte que a sua matéria, que é abastecimento, é suprimento? Veja, Pontes, é aquela história. A gente teria que olhar hoje a cadeia como um todo, né? Eu parto do princípio seguinte: não adianta colocar dinheiro na mão do povo se o povo não tem onde se abastecer. Porque está tudo fechado. Ora, vamos supor que a gente consiga, os supermercados estão abertos, os pequenos mini mercados estão abertos, o pessoal vai comprar desse supermercado. Só que o mercado precisa se reabastecer. E Isso. as indústrias estão paradas. Vai chegar um momento em que a gente vai ter desabastecimento, Uhum. né? E a Isso. cadeia é um todo. O consumidor compra lá no varejo, o varejo vai ter que se abastecer no atacadista, o atacadista vai para o fabricante vai precisar de insumos, Uhum. né? E se a cadeia, uma ponta não funciona, Uhum. vai interromper toda essa cadeia. É. E é isso que está acontecendo no momento com esse horizontal, né? Essa fechadura horizontal que estão fazendo aí. E Eu aí, pessoalmente, eu pois não. pessoalmente acho que deveriam flexibilizar um pouco, né? Logicamente, tomando as medidas cabíveis de segurança, máscara, luva, mas devagarinho, porque senão vai ser um caos em termos de abastecimento.
né? Eu vou dar um exemplo de sugestão que eu dei aqui para o nosso governador do estado do Ceará, que ele Uhum. permitisse, pelo menos, já que os caminhões de entrega nas transportadoras estão rodando. Isso. Estão entregando o quê? Alimentos, medicamentos, a parte hospitalar, a parte de primeira necessidade. E está ficando represado aquilo que não está aberto. E eu sugeri que numa empresa que tem 20, 30 funcionários, tem um que recebe a carga, que o Estado permitisse, em São Paulo Grande, as pessoas gostaram da ideia, deixasse abrir para receber. Porque o que está acontecendo hoje? Algumas transportadoras estão cheias de carga, não conseguem tirar a carga que não é essencial, e aí Exato. deixa Exatamente. de entregar o que é essencial. E aí cria um gargalo no processo de abastecimento. E é isso que está acontecendo já, Isso. né? Né? Hoje eu tive conversando aqui com algumas pessoas, inclusive eu também fui obrigado hoje a ir até um supermercado para me abastecer também, Uhum, e hoje o número de itens que tem nas gôndolas já está bastante reduzido. uhum. Eles estão preenchendo a gôndola com o mesmo item de produto, né? Isso. E eu concordo com você quando você diz, tem que pelo menos ter uma flexibilidade para dar entrada desses produtos. Não pode fazer esse bloqueio como estão fazendo, não. Uhum. Senão isso vai ser um caos. Eu defendo a tese Uhum. que a gente deveria ter as fronteiras abertas, até porque, se você olhar aqui no Nordeste, onde nós estamos, 60%, 70% dos nossos produtos vêm do Sul e Sudeste, Uhum. ou alguma Isso. coisa do Centro-Oeste, né? Uhum. Se as barreiras estão feitas aí, como é que nós vamos reabastecer o nosso mercado? Isso. E o outro, Esse é um questionamento que eu tenho feito muito. e o outro Eu ponto. fiz um levantamento, Pois não. não sei se você chegou a ver, uma pesquisa que foi feita aqui no dia 4 de abril, inclusive essa pesquisa, eu estou com ela até em mãos aqui, né? Foi o pessoal da CNT, da Confederação Nacional de Logística, inclusive. Recebi, Né? recebi. Ó, você recebeu, né? Recebi. Então, pronto, você vê que a coisa pela pesquisa, preocupante. O que é que está acontecendo em termos operacional, né? Uhum. E, principalmente, o que é que as transportadoras estão fazendo, como elas estão mudando a sua rotina de trabalho para evitar demitir. Isso. Né? E aí, Mas vai chegar um momento. Vai lá. Nesse momento, os volumes estão reduzidos a uma média de 60%. O que está acontecendo hoje? Os prazos já estão mais longos. Você não consegue completar carro todo dia para todos os destinos. Né? Inclusive, exatamente. Então, esse é um ponto. E aí, como nós estamos consumindo o que está armazenado nas grandes distribuidoras ou nas expedições das indústrias que estão só liberando isso, o que é que vai acontecer? Para mim retomar uma linha de produção de quem empacota arroz e a fábrica de fazer o filme de empacotar o arroz está parada, quando o arroz quiser ser empacotado, não tem um filme. Então nós temos que criar, aí ter todo o processo de espera, e aí para retomar, nós vamos ter que ter um empurrão aí de como é que eu vou fazer isso. Então tem que planejar esse escalonamento da volta das matrizes que dão consequência no abastecimento. Né? Então, exatamente. Isso é um ponto, ou seja, a parte política está atuando, mas está esquecendo do processo logístico do país, das indústrias, né? Que, apesar de ser mal desenhado e mal executado, mesmo assim tem que fazer funcionar. E aí o que está? Nós estamos exatamente com esse problema, porque vai ter um freio, as indústrias vão ter que esperar para o suprimento, para poder começar, e tem indústria que depende uma da outra na cadeia. E aí, como é que nós vamos fazer? É verdade. Eu aproveitar dar um registro aqui, nós estamos tendo assistido em Ribeirão Preto, o doutor Pedrosa está nos assistindo lá de Ribeirão Preto, e alguns amigos aqui, o Fábio Mangueira, também um grande empresário nosso, tá? Está nos assistindo aqui no nosso debate. Uns amigos. Veja, a cadeia é preocupante quando a gente vê, por exemplo, que no setor de transporte já houve uma queda de faturamento em torno de 71%. Isso. Né? A maioria, em torno de 38,9%, está com paralisação total ou parcial de suas atividades. Isso. Né?
E alguns deles já reduziram a operação das suas frotas, em torno de 31, essa pesquisa feita pela CNT. Isso, toda semana está sendo feita uma pesquisa. E toda semana, a gente tem que manter-se atualizado, porque hoje a informação é fundamental para a gente traçar um cenário, né? Isso, e ver isso. como é que a coisa vai ficar. Mas é como eu te falei no início, se a cadeia de suprimento falhar em alguma ponta, todos os outros vão ser afetados, né? Uhum. Agora, o que é que precisa fazer? Esse é que é o grande... Planejar. A essa altura a gente tem que botar o pé no chão e planejar, porque muita gente está fazendo, tocando o barco ao bel prazer, sem um planejamento bem, principalmente em época de crise. Pego todo mundo de surpresa. E aí, eu vou dar um exemplo, enquanto eu atuava como consultor, eu fiz um trabalho, uma época, numa fábrica de soro. Eu estava falando com o nosso amigo Edivan Montarroio, que é seu amigo também, aí de Pernambuco, de Recife, foi o diretor da Cometa, exatamente sobre isso. Nós não temos... Edivan Montarroio está nos assistindo também, hein? Então, nós não temos no horizonte nem o remédio, nem a vacina. Então, pode esquecer, qualquer pessoa esquecer, ao longo dos 30, 60 dias seguintes, que nós vamos voltar a uma possível, entre aspas, normalidade. Não vai existir isso. E aí, nessa fábrica, como é que a gente entrava nessa fábrica? Chegava lá, trocava o sapato por um outro calçado, botava um jaleco, fazia um asseio e entrava na fábrica de máscara e de luva, para poder fazer o trabalho, para controlar, fazer todo o processo de apontamento da produtividade da fábrica. E isso é uma normalidade hoje aonde? Nos hospitais, nesse tipo de fábrica. Então, essa normalidade, entre aspas, nós vamos ter que aplicar na rua. E voltar. Com certeza. Ou seja, nós vamos ter máscara, luvas e a devida cuidado. E aí você pode até, se quiser, eu dei uma ideia, passei nas redes sociais aí, fazer um rodízio de gente por letra. Porque hoje está rodando na população em torno de 40%, 50% da população está rodando. O ideal é 30%. Então bota aí as letras que cabe 30% e vamos monitorar isso, mandar o pessoal, todo mundo trabalhar, diminui o contingente, a densidade demográfica nas ruas, e botar as lojas abertas e botar máscara em todo mundo e vamos trabalhar. Porque hoje já está feito o prejuízo. Já não vamos mais, a partir do mês que vem, e esse mês já está, consumir nada que é supérfluo. Porque exatamente 80% da população brasileira já consumiu a sua poupança em 20 dias. Todo mundo sabe que quem estava trabalhando chegava no dia 20, 25, já não tinha o dinheiro para pagar o resto do mês, usava o cartão de crédito. Exatamente. Então, já vamos ter, então, uma queda de demanda no mínimo de 30%. E esse ponto é que os políticos estão esquecendo, e aí, adotadas as devidas proteções, que aí eu entendo, porque nós não temos máscara suficiente, não temos luva, né? E não temos álcool gel suficiente, né? Que poderia fazer focar disso aí para poder dar essa, né? E trabalhar isso a nível de governo, que são os produtos que não podem ser encarecidos, que estão encarecendo bastante. Ser produto, que isso vai passar a ser EPI de qualquer tipo de indústria, do comércio também, porque nós não temos um horizonte de chegada dessa vacina. Então, a parte empresarial, as nossas federações das indústrias, os CDLs, têm que se mobilizar no sentido de discutir esse ponto, porque o estrago já está feito. Isso é verdade. Eu, inclusive, tenho visto alguns movimentos aqui na nossa região, principalmente para abastecer o mercado, logicamente obedecendo uma sequência prioritária de máscara. A região de Santa Cruz de Caparibe, que é um polo confeccionista, Caruaru também, eles estão produzindo hoje máscara como forma até de manter os empregos pessoal, apoiado pela Agência de Desenvolvimento ADDPE, né, e o governo do estado, e estão produzindo máscaras de pano, como forma de suprir. Hoje, inclusive, até eu coloquei no meu WhatsApp uma ideia de um cidadão, que é aquelas antigas transparências que a gente usava para dar treinamento, que hoje não se usa mais, né? Não então, é da minha época. Aquelas transparências... Não é da minha época. Não, né? Não, tá certo. Então, eles estavam exatamente fazendo aquelas máscaras com transparência, colocando o próprio óculos da pessoa com um furozinho simples, coisa bem adaptada. Isso.
e vão jogar o povo na rua de máscara. Eu sou adepto também disso aí. Uhum. Inclusive, alguns amigos ficam até com raiva de mim, porque dizem, não, fique em casa, fica. Ó, eu tenho que ficar em casa porque eu estou na área de risco. Mas se a gente olhar estatisticamente o que está acontecendo, você tem uma fase de uma turminha aí que já, a essa altura, incorporou o vírus, já estão criando anticorpos, né? Pelo menos eu não sou médico, mas estou lendo o dia todo, tentando entender o que está acontecendo. Então, e bota essa turma para trabalhar, logicamente, com as devidas proteções. Pois é. Né? Então, e aí, quem é que tem o papel de colocar essas informações para o Estado? Né? Porque os políticos estão aí numa briga política, estão esquecendo. Infelizmente, é verdade. Bota o povo na frente e atrás, você não sabe o que está acontecendo. E aí, a discussão é, esse processo de abastecimento, a partir das indústrias que são raiz para outras empresas abastecidas, tem que ser discutido para que a gente possa planejar essa retomada. Porque não adianta eu querer fabricar massa de pano se não tiver pano. Também tem isso, né? Se não tiver algodão para fazer o tecido. Então, esse ponto, é a cadeia como um todo. Então, nós temos já que colocar algumas matrizes para ir funcionando, para que a gente possa chegar num ponto e voltar a abastecer. Então, é prioritário isso. E estão discutindo só o aspecto financeiro. Também tem a logística disso tudo. Então, nós temos hoje essa redução. Os caminhoneiros, que era uma raridade, estão parados em São Paulo, todos, uma boa parte passando necessidade, são pessoas valorosas para o país. Né? E aí, ninguém está discutindo isso. Por exemplo, vamos pegar, como é no hospital, vamos pegar quem precisa para trabalhar, vamos equipar, e o Estado tem essa função, né? E aí vamos preparar essa retomada para poder que as empresas possam voltar. Exatamente. Isso é. Então, esse ponto tem que ser discutido. Porque discutir a logística, se vai mexer na matriz logística, isso é uma coisa que esquece, porque não vai ter dinheiro para fazer isso durante os próximos 5 anos. Porque o dinheiro está sendo gasto agora. Porque alguém não fez o dever de casa lá atrás. Então não cabe a discussão agora. Nós temos que discutir o hoje. O primeiro momento é fazer um plano contingencial. Isso. O fato está aí, nós não podemos nos eximir dele, temos que enfrentar do jeito que está. Pronto. Nós temos... Pois não, pode falar. Eu vejo também o seguinte, a criatividade do brasileiro é tão boa que o pessoal está se adaptando numa velocidade incrível a esse processo de mudança. Ontem eu tive, inclusive, o prazer de ver aí o Francinildo debatendo com você, e a gente estava falando sobre o aspecto de mudança. Né? Isso. Então, o pessoal está mudando, só que, embora para a gente hoje seja rápido, eu ainda acho a maneira bastante lenta. Por exemplo, hoje, quem não entrou antecipadamente nos conceitos de transformação digital vai estar fora de mercado. Ou seja, hoje você fazer uma transformação digital acelerada, você corre risco também de não ter por detrás todo o respaldo do back-office, né, para lhe dar a retaguarda, que é os processos logísticos. Não adianta eu vender utilizando e-commerce se o meu processo logístico não está adaptado para isso. Mas muita gente está se safando por esse caminho. Deixa eu pegar esse digital que você falou. Segunda-feira, no mesmo horário nosso aqui, eu vou estar com a Arenusa Goulart, que foi diretora da área digital do Jornal o Povo e de uma afiliada da Rede Globo. Ela vai estar comigo nesse mesmo horário falando sobre isso. Por quê? Porque nós tivemos alguns eventos aqui em Fortaleza de empresários que não tinham nada no norte da empresa deles isso. E de repente estão botando publicidade na própria rede social dele, pessoa física, para vender. Onde lá os clientes dele não estão lá. Ou seja, um despreparo para esse mundo digital. E nós vamos estar debatendo isso, como é que faz essa virada, e vai haver uma aceleração disso. Né? Porque nós vamos ter que ter... Mas isso, pelo menos, está sendo um grande aprendizado que a gente está tendo no momento. Isso. Né? Isso. A gente tá vendo, essa transformação digital é uma realidade em que as empresas têm que pensar com muito carinho daqui para frente. Né? Acabou-se aquela área de estar fazendo a mesma coisa sempre. Quebrar mesmo os paradigmas. Muita gente diz, mas eu só sei fazer dessa maneira. Se reinventa, dá um jeito, forma parcerias, vamos trabalhar. Mas vamos trabalhar de forma diferente para ser competitivo no mercado. Eu soube agora, por exemplo, que lá em Aracaju, falando com um amigo que é vendedor do ramo de frete, ele disse que tem algumas empresas que estão fazendo o quê? Equiparam os WhatsApp,
o WhatsApp dos seus vendedores, divulgar entre os clientes que já estavam. O cliente manda o WhatsApp, ele manda o que, é que tem de demanda, ele faz a compra, passa na loja tipo drive-thru e leva a mercadoria e baixa a porta de novo. Então, existe, mas isso todo, esse esforço feito assim, que é criativo, não chega temporário. Não chega a 30% da capacidade que ele tinha. Então, as empresas vão ter que se reinventar digitalmente e botar para funcionar um drive-thru, um delivery, a venda, o e-commerce. Você vai ter que funcionar todo o processo. E aí nós vamos para a nossa velha logística, que é exatamente fazer isso tudo chegar na casa das pessoas ou as pessoas irem buscar lá, né? E principalmente utilizando hoje que o pessoal chama muito a experiência do cliente. Isso. A gente tem que ouvir hoje o cliente. O cliente sempre estava dizendo coisas e as empresas não estavam escutando. Essa é que é a verdade. Isso. Né? Então, eu digo isso até na brincadeira, para ter o ouvido tapado, você vai se ferrar. Essa que é a verdade. Então, hoje, os ouvidos, não é à toa que Deus deu para a gente 2 ouvidos e uma boca só. Nós temos que escutar mais o cliente, o que é que ele está querendo, como ele quer receber o seu produto, novas formas de pagamento hoje. Está aí o próprio dinheiro como elemento precursor da próprio vírus, né? O dinheiro, o famoso metal, já não existe. Hoje é tudo digital também, as formas de pagamento. Inclusive, eu estava vendo hoje de manhã o frete sendo contratado digitalmente. Isso. As próprias guias sendo emitidas tudo digitalmente. Esse é o caminho, não tem mais volta. Agora é correr atrás desse prejuízo. Entrou aqui um Eduardo Trigueira. Ele é que, filho ou sobrinho seu? Eu acho que é meu filho, esse aí da Paraíba. É da Paraíba. Eu não estou visualizando isso aqui, não. Quem está entrando, infelizmente, não consegui visualizar mais. Né? O meu parou aqui. Né? Então, mas acho que é ele, sim. Então, Trigueira. Também, esse, pelo menos, está aberto, né? Porque a empresa dele é na área de construção civil, ele, pelo menos, está conseguindo vender. Isso, não estão construindo. Estão lá comprando. Não estão construindo, mas estão repondo. Isso, Mas aí o lado, aí nós temos um outro problema que vai criar. Na área de suprimento, nós temos uma rede de venda via representantes que, com esse avanço, porque as empresas tiveram que cortar caminho e os representantes receberam um bypass. É uma classe em extinção, infelizmente, né, pela tecnologia. Então, e agora, mais do que nunca, como todo ficou em quarentena, as empresas passaram a acessar direto as bases de dados ou direto às empresas, vai ser um baque maior nessa categoria, que é uma categoria que você conhece bem, que é o seu suprimento, basicamente, tinha esse meio. Já está bem ralo, mas agora, com esse avanço, né, simplesmente acabou essa... Hoje, os suprimentos tem que estar com 2 coisas que eu digo fundamentais, em termos estratégicos. Primeiro, as empresas vão aprender efetivamente a dimensionar os seus materiais para não ficar sem capital de giro. Porque o que acontecia é que estavam comprando a bel prazer. Eu não acho que compra 10, compra 20, compra 30. Não. Você tem que saber quanto vai comprar baseado na sua demanda. Né? O seu mercado é que vai dizer quanto efetivamente você precisa repor. E o outro critério é de olho nos custos. Os custos cada vez mais têm que ser reduzidos. Né? Agora, para isso acontecer, nós vamos ter um problema seríssimo. Eu fiz uma pesquisa até pela Nelog e a gente verificou que a mão de obra ainda não está preparada para atuar nesse mundo digital. Isso. Nós precisamos urgentemente partir para preparar essa mão de obra para o mundo digital. Né? E hoje eu conheço 3 ou 4 empresários que vivem me pedindo, me arrume mão de obra, me arrume mão de obra. Eu digo, eu não sou mágico nem sou corredor de Fórmula 1. Eu não posso transformar uma mão de obra capacitada do dia para a noite. Isso é uma coisa, é um investimento que agora o pessoal está sentindo na pele o problema de por que não investiu antes na sua mão de obra em termos de treinamento. Isso. Em termos de capacitação para poder lhe dar resultados. Porque não é treinar por treinar. É treinar para gerar resultados. Esse é o mais importante. Para você ter uma ideia, quando a gente fazia, ainda faço, logicamente, quando a coisa começar a abrir, os cursos presenciais, uma das primeiras coisas que eu perguntava na sala de aula é por que vocês estão aqui?
e o via como resposta porque me mandaram. Será que esse indivíduo está fazendo o curso simplesmente porque ele tem interesse em se capacitar? Essa é a pergunta. Ou é simplesmente para cumprir um budget de programa de treinamento que, se não gastar, a verba volta, né? Isso. É confiscada, que é o termo que estão usando muito hoje. Né? Então a gente precisa preparar a mão de obra e, principalmente, saber qual é a mão de obra que eu preciso preparar. Você ia falando alguma coisa. Eu vejo que vai impactar muito, voltando para a área de suprimento, que já tem alguém trabalhando assim, é que nós vamos ter as grandes redes do varejo ou as distribuidoras. Na hora que você for vender para uma rede dessa, que tem aquele enxoval todinho, a gestão hoje já é das gôndolas dos fabricantes. Então ali existem algumas aplicações já onde o nível flutuante de mercado disponível naquela prateleira, os grandes já estão fazendo assim, alguns já, faz com que certeza. O ressuprimento é direto do fornecedor, ele joga lá e ele recebe segundo o que vende, as perdas também é dele. Esse processo só vai mesmo ter no meio desse processo o repositor. O vendedor some, o comprador some, porque é a máquina fazendo essa regulagem, ou seja, eu tenho um item ali, tem um software agora, uma aplicação que eu vi agora, que ele fica lendo à frente das gôndolas, quando ele vê que esvaziou, ele praticamente conta que está ali, já manda um pedido, vai para o fabricante, vem a reposição, e daí já vem autorizada a compra. Por quê? Porque compra-se o que gira. Eu não vou comprar para estocar, como você falou. Vou comprar para girar. Ou seja, essa tecnologia vai desempregar muita gente e vai empregar gente na área de tecnologia. E aí, demanda, hoje, nós estamos com uma demanda de necessidade de gente na área digital, na área de aplicações, de sistema, que o mercado, nem o Brasil, nem o mundo todo, não tem como suprir 100%. Né? Embora em algumas tecnologias, o analista se ok, mas a pessoa que desenvolve essa parte inteligente dos sistemas, que vai aflorar muito para que a coisa seja muito mais fluida, os estoques. Né? E isso Exatamente. vai ter que ser assim. Tá? E é isso que vai precisar. Isso. E aí, você vai precisar hoje. Os grandes players hoje fazem isso. Só que, se você olhar, são 10% dos fornecedores hoje dos grandes redes de supermercado. Geralmente, nas pequenas redes, que é uma coisa que está proliferando muito, eles são pequenos produtores que vão direto ao dono do supermercado, tem acesso direto. Ele faz, geralmente, a compra baseada no feeling. Quer dizer, ele não tem um sistema de gestão capaz de auxiliar ele a tomar uma decisão. Isso é fundamental. O pessoal está começando a perceber que isso hoje se faz necessário. Eu tenho alguns clientes que tiveram problemas sérios exatamente por conta disso, porque ele comprava 10, quando na realidade ele precisava comprar apenas 3. Só como exemplo. E isso imobilizava o capital de giro dele e ele deixava de aplicar em outras atividades da empresa. Né? E é nessas horas que eles estão começando a perceber como o sistema, um ERP, por exemplo, é fundamental para eles. Né? Porque é aquela máxima que a gente sempre diz, o que é gerenciar? É transformar informações em ação. Né? Olha, informação eu tenho que ter ela hoje em tempo real. Quem é que pode me dar essa informação em tempo real? O meu sistema, desde que ele seja bem imputado. Porque não adianta eu colocar uma informação errada que eu vou tomar decisões erradas. Né? E muitos ainda estão trabalhando na base do caderninho. Já vi muitos casos desses, agora recentemente. Né? A turma sempre fazendo controle de estoque no caderno. Isso não existe mais. Né? Então, eu vou lhe contar um caso de logística, que é uma decisão eterna que vai e volta entre o Nordeste e o Pernambuco. Vamos colocar assim, sem nenhuma crítica, nenhuma adversidade. Enquanto executivo de transportadora, e eu fiz consultoria em várias transportadoras, eu vi algumas decisões sendo tomadas assim. Vamos levar a carga de São Paulo para Pernambuco, que tinha o incentivo do PRODEP? Do PRODEP. PRODEP, que dava aquele incentivo de 3% para tirar do ICMS, para custear o transporte. E de lá a gente distribui para o Nordeste. Porque aí um analista lá em São Paulo,
Porque de São Paulo ou de Recife para Fortaleza são 820 quilômetros. De São Paulo, então eu vou encurtar o frete. E aí, esse analista, ele Isso não... gerou a guerra entre os estados. Mas aí ele não tem... O analista ele é de números, ele não é de cenários. Qual o cenário hoje? É que você tem carga saindo de Pernambuco para o Maranhão e não tem volta. Aí Exatamente. Aí você tem que pagar a ida e a volta. Aí o frete que foi economizado de São Paulo, você gasta muito mais, porque não tem o retorno. E aí onde entra o mau planejamento da logística. Então, hoje, se eu fosse um investidor na área de produtos, quisesse botar uma fábrica de saneantes, coisas baratas, alguma coisa assim, eu botaria no Maranhão, no Piauí, para voltar aí, a frota. Aí não é só a logística, aí é o planejamento estratégico dos investimentos. Isso, mas aí eu voltaria os caminhões que estão voltando batendo. Então, aí, onde falta, né, hoje você vê a empresa até analisando as situações pelo clima, pela chuva, mas o analista de logística ele não está preparado para isso. Ele olha só o número frio e não vê o cenário. Então, eu jogo, e teve vários projetos que foram por questões de incentivo para Pernambuco, foi para Salvador, ou veio para Fortaleza, para onde for, sem analisar esse cenário, e a pessoa, na hora que vai fazer a conta final, não bate. Porque esqueceram o cenário econômico como um todo. Porque nós somos muito mal planejados, logisticamente falando. Né? O nosso modal Isso é verdade. é 60%, Isso é verdade. 60% caminhão, estrada ruim. Então, muito caro. Isso. Então, acaba ficando... O cliente não entende que um frete Recife-São Luís é mais caro do que São Paulo-São Luís em algum momento. Se você puxar o frete de Recife para qualquer cidade fora de São Luís, ele é muito mais caro do que São Paulo. E você tem alguns amigos em São Luís que reclamam muito disso. Pois é. Então, esse ponto, com essa crise, possivelmente isso vai ter que ser discutido. Na hora, porque aí entrar esse balanceamento, porque todo mundo vai ganhar. Principalmente agora que há a redistribuição do ICMS por onde ele é consumido a mercadoria. Isso vai criar um outro cenário, que está migrando, acho que vai completar agora os 5 anos, onde o ICMS vai ser onde for consumido, não mais na origem da mercadoria. Então, isso vai ajudar nesse raciocínio e vai poder baratear o frete, porque essa volta hoje não existe. Então, é uma coisa que alguns analistas de nós faz a conta e manda. Eu tive vários clientes que desistiram de um projeto desse, porque eu acho que a gente está num grande momento de planejar o Brasil como um todo agora. Né? Eu sei, tem coisas que vêm para o bem. Chegou a hora em que todo mundo está começando a refletir, né? Estão vendo a necessidade que não é simplesmente fazer por fazer, né? Nós temos que agora planejar o Brasil como um todo, essa que é a verdade, né? Olhando quais são as principais oportunidades, quais são as principais ameaças que nós temos por aí, onde nós somos bons, ou seja, os nossos pontos fortes, onde nós somos fracos, e trabalhar para reforçar cada vez mais isso, eliminando as nossas fraquezas, fazendo com que os nossos pontos fortes sejam cada vez mais fortalecidos, né? E sabendo agarrar as oportunidades no momento oportuno. E esse é o grande momento para algumas oportunidades, né? Ou seja, quem se preparou até então vai continuar no mercado. Quem não se preparou vai ter uma dificuldade tremenda. Isso me faz lembrar, inclusive, eu não sei se você leu o meu livro, Qualidade em Serviço e Atenção ao Cliente. Infelizmente não. Eu vou lhe dar ele de presente. Opa, né? Autografado. Vou mandar ele, autografado não, que é book, mas eu vou autografado eletronicamente. Isso. Então, eu inicio a página do meu livro contando uma história do Aiki Morita, que é o precursor da Sony Corporation, né? Na época daquele boom que o Japão explodiu para o mundo, chegando a ser a segunda potência, em que ele dizia o seguinte, que ele estava no safari caçando com um americano e, para não perder a viagem, porque não estava vendo bicho grande, saía atirando a esmo, bastando bicho pequeno. De repente, quando a bala termina, aparece o leão. Né? No nosso caso aí é o dragão, né? Agora. Então, resultado. Bem pequenininho que faz um foram acordar o dragão, tá aí o resultado, né?
E aí, resultado, o que é que ele fez? Ele calmamente sentou-se num tronco de árvore, tirou a bota de safari e calçou um tênis. E o americano começou a gozar com ele, dizendo, olha, você está pensando que vai correr mais do que o leão? Ele disse, não, eu não quero correr mais do que o leão, eu quero correr mais do que você. Uhum. Né? Qual é a grande lição que a gente tira disso? Né? Uhum. Quem partir na frente leva vantagem. Infelizmente, nós passamos grande parte da nossa vida levando o hino nacional ao pé da letra, naquele trechozinho que diz deitado eternamente em berço esplêndido. Né? Isso, então isso foi o que aconteceu. É. Chegou a hora de acordar. E não é acordar só o dragão lá do Oriente, não. Uhum. É acordar aqui também. E nós tivemos um problema 2 anos atrás, que foi a paralisação dos caminhoneiros, Sim. que mexeu com boa parte da logística nacional. Então hoje nós temos uma cabotagem que conseguiu se recuperar, agora está sofrendo um pouquinho por causa dessa situação, mas a cabotagem foi acordada para isso. Né? Hoje nós temos navio expresso Santa Catarina Pecém, com 8 dias, está sendo prometido isso, estão fazendo, onde vai vir carga fracionada dentro de um perfil de carga pesada que cabe, a fracionada leve não cabe no navio, infelizmente o custo ainda não permite. Né? Então esse redesenho que subiu com esse problema, que veio criar uma outra solução, que foi a cabotagem. Então isso já está bem demandado, alguns empreiteiros estão trazendo cabotagem para Recife, aí você vai, entrega, distribui no Nordeste. Infelizmente o trecho ali entre o Porto do Pecém e Recife se leva 3, 4 horas, por questão de estrutura, que é outra coisa que nós temos que ter, que rever a parte de infraestrutura. Exatamente. Né? Então, uma coisa que eu sempre digo, quando eu vou a Recife, que eu vou até abrir uma filial da nossa empresa aí, já, você chega de João Pessoa para... Gosto de ver empreendedor assim, trazendo investimento aqui para Recife. Eu vou de João Pessoa para Recife, levo 1h30. 1h30. Quando eu entro em Recife, para chegar no aeroporto de Recife ou no shopping Recife, eu levo 50 minutos, no mínimo. Então, não, isso é verdade. Nós temos um problema sério de mobilidade, e não é só aqui, não. Própria João Pessoa, eu tenho um filho que mora lá, o Eduardo, que deve estar nos assistindo aí, que você falou que ele entrou. Uhum. Quando ele foi morar ali, a gente andava em João Pessoa tranquilo. Hoje você pega congestionamento já em João Pessoa. Isso. Que é uma cidade tranquila para se morar, mas já está tendo seus problemas de crescimento. Né? Aqui, quando eu dava aula na universidade, da minha casa para a universidade, eu levava 20 minutos. E, ultimamente, antes de me aposentar da universidade, passei a levar 1h30 para não chegar atrasado, porque eu tenho a honra de dizer que em 35 anos de universidade, eu só cheguei atrasado um dia e só faltei um dia. E um detalhe, então eu tive que me adaptar. Né? E vai ser refeito agora. Você vai dar seus cursos, vai ser meio presencial e meio online. Exatamente. Então isso é outra coisa que vai trazer uma redução de consumo de combustível, circulação de carro. Então, e o outro ponto são os shoppings. Né? Olha a natureza aí. A natureza já está começando a dar resposta só por esse isolamento que fizeram agora. As águas de Veneza ficaram novamente transparentes. Né? Lugares que não tinha os golfinhos, estão começando a aparecer os golfinhos. E está diminuindo a poluição. O ar de São Paulo já melhorou sensivelmente. Nós vamos ter nós vamos ter um outro problema agora, que é o shopping. Já existe uma ação de algumas cadeias de shopping fazendo despejando alguns empresários que não pagaram o aluguel, que eu acho que é um absurdo, porque era só empurrar o prazo do contrato para frente, né? Mas os shoppings mesmo vão ter que se refazer, e aí vai diminuir de novo o volume de carga circulando, porque vai ter os depósitos, já tem as prateleiras infinitas, que eles chamam, né? E aí você vai ter uma redução de circulação, que os shoppings hoje são verdadeiros parques de diversão. A gente volta novamente ao processo logístico. Isso. Existe um estudo que daqui a 10 anos a tendência é que os shopping centers sejam mais áreas de lazer e de saúde do que propriamente de compras. Já existe esse estudo. Mas se nós... Agora, por quê? O e-commerce vai começar a crescer sensivelmente. E cabe ao pessoal de logística, então, agora se adaptar para dar suporte a essas vendas
de forma eletrônica. Isso. E o shopping em si, em virando parque, né? Dependendo da situação que a gente, se passasse uma normalidade e ficar vindo de vez em quando um exterminador desse, como o vírus, o shopping também vai diminuir a sua circulação. Então nós temos um parque de shopping extremamente instalado, porque as empresas, principalmente, por exemplo, o aí de Pernambuco, que é o Pai Mendonça, né? Isso. Fez grandes investimentos, antecipando, porque você tem que ocupar logo aquela área, e de repente você vai ter uma estrutura excedente montada, e aí vamos ver como é que vai se comportar. Porque agora vai ver o índice de compra. eu tenho mais pessoas circulando apenas, passeando, Isso. mas com o ticket médio de faturamento lá embaixo. Eu tenho amigos que passam de meses sem pisar em shopping. Pede no delivery, pede no online, recebe, acabou. Por exemplo, agora mesmo, para mim, eu ganhei uma experiência muito grande somente em compra de e-commerce. Fiz várias compras agora, aproveitando essa quarentena, já que eu não poderia sair, eu fiz e-commerce, inclusive já recebi. Agora, eu estou dando preferência a produto nacional, viu? Com forma de ajudar as nossas empresas. Nós temos que, principalmente, ajudar o pessoal dos bairros, né? Porque as grandes cadeias vão acabar se adequando, um ou outro que estava fraco vai fechar, mas as grandes cadeias vão acabar se adequando. Aí nós temos que ajudar o pessoal de bairro, que é aquela turma que mantém, por isso, então, aí eu entendo se o governo está destinando os maiores recursos para quem é empresa até 4 milhões e pouco, que é 80% das empresas do país. E é o que está acontecendo. E sabe-se que esse pessoal é que emprega mesmo, né? E nós vamos precisar fortalecer cada vez isso, né? Os grandes vão acabar encontrando um caminho, o recurso, o financiamento, ou queimar um pouquinho da gordura que tinha e vão se reposicionar. Né? Mas espaço existe para todos, desde que eles saibam como fazer, adaptando-se ao cenário que a gente está inserido. Hoje eu vou dar um exemplo. Uma certa vez eu dou uma entrevista na Rádio CBN, aqui o Povo, com a nossa amiga Neila Fontinelli, e falando sobre a liberação de equipamentos. Hoje o estado do Ceará, Fortaleza especificamente, criou um software onde você diz, você entra na internet e diz, eu quero botar um restaurante nesse lugar. E aí o software já diz se é adequado ou não. Né? Porque antes estava na mão de um técnico e aí não fazia o estudo de impacto de trânsito, não fazia nada. Então isso está mudando. Por exemplo, você vai a Paris, você abrir uma loja acima de 100 metros em Paris, é um protocolo que você, para vencer aquele protocolo, exatamente pensando na logística de abastecimento, para não ter que entrar caminhões numa área urbana desnecessariamente. O pessoal abastece à noite. Então, esse processo nós estamos começando a chegar. Né? E aí regionalizar, com Fortaleza, com Recife, o comércio está indo para os bairros exatamente para você não ter essas grandes demandas. Um outro produto que está aparecendo aqui em Fortaleza, que eu não sabia, um amigo meu da área de vinhos que me chamou a atenção, é que são pequenos estoques nos bairros, dentro desses estoques você tem 4, 5, 8, 10 empresas, onde é feita a venda e o delivery vai mais próximo e entrega, que é uma coisa interessante, que tira trânsito. É um mini CD. Isso. São os chamados mini CDs. Aqui também está começando a acontecer isso. Isso. Né? São 10, 15 empresas que se reúnem num único galpão servindo para todos. É um condomínio num galpão só. Isso. Aí Na realidade é isso. Aí demanda uma concessão fiscal, o Estado tem que ver alguma coisa, né? Porque a burocracia normalmente emperra muito isso, né? Então tem que haver uma certa... Um outro ponto que eu pedi aqui para o nosso pessoal, para ver se chegava na Cefaz e chegar no Confaz, é que com essa redução de demanda, hoje existe uma restrição para você embarcar caminhões com mais de uma transportadora no mesmo caminhão, se não for cliente um do outro subcontratado, porque o sistema bloqueia. Então, com mais de um cliente, não é transportadora não, né? Então, mais de uma transportadora. Mais de um cliente? Não, mais de uma transportadora. Por exemplo, eu tenho a minha, tem a do meu vizinho, ele não tem volume suficiente, eu não posso botar a minha carga com a dele se eu ou ele não for cliente. E aí eu pedi exatamente para liberar isso, porque o controle continua. Pessoal, quem está vindo naquele caminhão com aquela placa são 2, 3 empresas. E eu vou controlar. Isso. E o Estado hoje ainda é engessado em uma. E os volumes que estão circulando hoje não viabiliza você trazer a carga. Eu acho excelente ideia. O conceito de parceria que eu uso. Isso. Parceria é isso, pô. Isso.
Conseguindo isso, nós vamos ter uma maior velocidade e continuar com os prazos adequados, porque os prazos hoje de São Paulo para qualquer região do Nordeste foi esticado em 2, 3 dias, porque não tem volume. Não Exatamente. Tem volume. Então, eu não vou andar com o meu caminhão chamado batendo, eu com os custos lá em cima, sem capacidade suficiente de entrega, quando eu posso fazer, junto com outro colega, juntar a carga e um caminhão só. Realmente, eu acho a ideia bastante interessante. E aí é uma coisa que a gente jogou isso para discutir, impressionante. Nós estamos numa situação hoje que estão liberando tudo, ou seja, aquele excesso de controle desnecessário está mostrando que não precisa. Dá para controlar o Estado, né? Controlar as ações de movimentação de mercadoria de forma tecnológica. Então não há essa necessidade dessa burocracia emperrando o processo, né? Então, que é outra coisa que vai ter que ser repensado. Aproveitar isso aí. Nós temos 5 minutinhos para encerrar, para não ser derrubado pelo Instagram. Porque senão eles derrubam a gente, é verdade. Isso, 5 minutos. É verdade. Pode ir falando. Eu acho que a gente deveria continuar esse tipo de debate, juntando mais gente, fazendo isso aí. Porque é a hora do próprio governo repensar o apoio às organizações. O apoio não é só financeiro, mas é apoio desses controles gerenciais, né? Ninguém está querendo fugir dos controles, não querem que seja desburocratizados os controles. Essa que é a verdade. É uma luta que a gente sempre teve aqui, desde a época que a gente fez um estudo em que, em média, você sabe bem disso, os nossos caminhões ficavam parados 4 horas no posto fiscal. Cheguei a pegar 2 dias. Cheguei a pegar 2 dias. Olha, o que isso é um absurdo, né? Isso encarece tremendamente o custo final do transporte. Então, esse tipo de coisa precisa ser revisto, né? Bom, já que nós temos esse pouco... Diz. Quem é o Augusto Trigueira? Entrou Trigueira aqui. Parece que tem uma tribo Trigueira aqui do Nordeste. Eu acho que sim. Augusto é meu filho, também trabalha com área logística, inclusive nessa parte de abastecimento com carro-pipa aí, das determinadas regiões. Né? Ele é a parte operacional é com ele. Ele sente isso aí na pele, com certeza. Né? Mas veja, foi muito bom, agradeço a oportunidade da gente estar debatendo, a gente estar discutindo isso aí, né? Eu acho que a gente não deve parar por aqui, a gente deve continuar traçando esse tipo de coisas, e eu daria como uma mensagem até final para o pessoal que pense com mais carinho na hora de fazer as coisas. Deixe de fazer as coisas, como a gente diz, de supetão. Né? Se quiser sobreviver no mundo competitivo, use mais a cabeça e menos os braços. Né? E aí talvez a gente consiga chegar no Brasil melhor. Eu sempre digo aquela velha frase passada, não é qual é o país, como dizia Kennedy, que eu devo deixar para os meus netos e meus filhos. O Kennedy já dizia, não é o que você pode fazer, não é o que a América pode fazer para você, é o que você pode fazer pela América. A mesma coisa eu digo agora a gente, não é o que o Brasil pode fazer por a gente, o que é que a gente pode fazer pelo Brasil. Chegou a hora de fazer. Hoje eu estou recebendo aqui a mensagem aqui do Expedito Rosa, que é gerente do Sindicato das Transportadoras aqui, o nosso amigo Clóvis, que é presidente, em que a reunião que estava prevista hoje, o pessoal da Cefaz, foi muito boa com relação à agilidade para liberar as notas na fronteira. Então, e o assunto, olha que beleza. Um dos assuntos era esse também de compatibilizar carro. Né? O Gomes dos Santos, que é um consultor da área de produtividade aqui, que é um amigo nosso também, está aqui. Então, o que eu digo é o seguinte, nós precisamos, em alguns momentos, deixar a política do lado em função da parte técnica. Com certeza. Então, é muito importante, porque isso acaba barateando para a população como um todo. E vamos ver se a gente consegue botar na cabeça desse povo que só pensa no poder, né, para que as pessoas pensem nas pessoas. Eu sou um adepto que, em determinada ocasião da minha vida profissional, quando eu entrei em logística, um empresário disse para mim, pô, rapaz, eu tenho tanto problema com gente, se não tivesse gente, eu acho que minha empresa era melhor. Eu disse, primeiro, você nem estaria aqui. É verdade. Então, nós obtemos resultados através das pessoas. Isso. Então, o fim de tudo, o fim das cidades na mobilidade, o fim
da O economia. nosso pai da administração, chamado Peter Drucker, já dizia que administrar é obter resultado através e com as pessoas. Isso. Hã? Então, o fim das cidades, o fim da economia, o fim da política, o fim de qualquer coisa é um objetivo nas pessoas. Então, a gente precisa pensar, né? Ó, já estão querendo derrubar a gente. Você já está falhando, tá vendo? Isso. Então, meu amigo, é agradecer. Você já foi meu professor, já fiz curso, assisti curso seu e sou grato por parte do meu conhecimento. Rapaz, eu estou aprendendo muito com você. Veio de você, né? Aliás, eu estou aprendendo sempre. Agora eu vou dar um recado assim online para que você se sinta pressionado. Como você disse que vai desmobilizar parte da sua frota de veículos, eu posso ser o herdeiro se os meninos trigueiros não quiserem. Tá? Eu gosto muito de carrinhos, tá certo? Então, meu amigo... Você sabe que eu gosto de colecionar carrinhos, né? Isso, Eu tenho uma boa coleção. Eu estou querendo agora um caminhão seu com a logomarca da sua empresa. Da logomarca da Rede Log. Eu vou providenciar. Se Deus quiser. Tá certo. Meu amigo, obrigado. Foi agradecer os amigos que estiveram aqui com a gente, né? Obrigado a todos também. E deixar a chamada para segunda-feira. Eu estarei no mesmo horário com a Arenusa Goulart, que é um expert na área de marketing digital e é uma pessoa do mercado que vai falar exatamente desse momento para a gente clarear. Então, amanhã de manhã eu estou soltando a arte junto com ela nas redes sociais e vou passar aí para vocês também. Espero que vocês divulguem. Tá? Com certeza nós divulgaremos. Obrigado, tá meu amigo. Boa noite e um abraço da família. Tá bom, um abraço. Tchau para todos. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.